As ligações da Carnarte ao mestre Lagoa Henriques são via espaço. Portanto, quando em 2014 a Carnarte recebeu da Câmara, por protocolo, a cedência do ateliê situado na Avenida da Índia, no número 148, percebemos que aqui tinha vivido e trabalhado o Lagoa Henriques, e não só, e o professor Carlos Amado, seu discípulo e companheiro, e uns arquitetos, tinha aqui vivido e trabalhado durante 40 anos. Portanto, ele veio para cá após o incêndio que lhe destruiu o primeiro ateliê, construído a propósito, à beira do rio, a propósito das tais do Novo Mundo Português, aqueles barracões do Novo Mundo Português. E pronto, e nós percebemos isso. O espaço tinha sido vandalizado de alguma maneira, estragado, destruído, etc., porque ele tinha morrido em 2009 e o Carlos Amado em 2011. Portanto, nesse interregno de 3 anos tinha acontecido muita coisa feia, uma vandalização de espaço, havia materiais espalhados pelo chão, estragados, sujos, uma coisa feia. Mas, portanto, a ligação vem-nos por aí, vem-nos dessa urgência de salvar aquele espólio. O espólio que estava aparentemente morto, porque as Belas Artes tinham salvo o espólio artístico, que são os herdeiros intelectuais de todo o espólio artístico, mas, efetivamente, da parte do Carlos Amado havia ainda muita coisa que os herdeiros do Carlos Amado não tinham deixado sair para as Belas Artes, e que, portanto, tinha ficado pura e simplesmente abandonado. Prognos consiste numa visita guiada pelo espaço com uma incidência especial no mural que cá encontramos. Portanto, encontramos o mural original do Lagoa ao fundo, numa sala, coberto pelo tubo de uma chaminé que sobe atrás da dita, coberto de fuligem. Portanto, foi limpo, foi restaurado, etc. Portanto, continua pelo espaço, portanto, enquadrando por meio da performer Isabel Gaivão, da atriz Isabel Gaivão, enquadra o espaço nas suas diferentes valências na relação com a Lagoa e como o espaço estava e como o espaço era, na verdade. E depois termina, enfim, tem outra bolsa de respiração grande numa exposição de todos esses materiais. De todos os materiais. Materiais de papel, fotografias, documentos, diários, bilhetes de identidade, de alguns, do Carlos Amado, esboços, esquemas, enfim, todo um conjunto de peças pequeninas, de coisas pequeninas e íntimas, na verdade, que às Belas Artes não interessavam, e que ficaram aqui recolhidas e que foram então instaladas por forma a que o público as possa ver e manipular, com cuidado obviamente, mas que possa desfrutar delas. Depois o espetáculo termina com uma pequena homenagem da Carnarte aos nossos prógonos, portanto a estas pessoas que, segundo decifrando a palavra, foram nossos antepassados ou nossos precursores, portanto aqueles que têm ideias primeiro ou fazem ações primeiro ou que nos antecederam. De alguma forma, sim, mas aliás isso acontece com todos na Carnarte, porque nós detestamos objetos previsíveis. Portanto, há momentos de surpresa, há momentos de inesperados na cadência e na sequência do discurso criado. Sim, e há momentos performativos também de alguma surpresa, concretamente o que diz respeito à intervenção do Francisco Arraiol, do segundo ator que está presente, sim. Olha, eles levarão com certeza imensa informação sobre o Lagoa, quem não os conhece, e uma nostalgia, parece-me a mim, grande, levarão os que o conhecem, porque encontram imensas coisas. Eu ouço os comentários, ouço imensas referências às fotografias, a pessoas que encontram nas fotografias, às vezes eles próprios, nas fotografias dos encontros e das tertúlias que se faziam aqui. Portanto, isso levam. E depois levam mais também podem levar algum micro-merchandising que nós temos do próprio
do próprio Lagoa, porque havia muitos catálogos aqui empilhados, muitos jornais antigos de 1978, com exposições, documentando a exposição que estava na altura em cena, catálogos postais, jornais, etc. Portanto, podem levar esses exemplares a troco de um donativo, e a memória de mais e a interrogação sobre o que é mais este espetáculo de Perfinste e por que é Perfinste, ou seja, esta coisa do adensar permanente do conceito. O lançamento do livro de Perfinste foi o cumprir de um sonho longo e arrastado, porque era uma coisa que nós já queríamos ter feito e que só tivemos a ocasião de fazer realmente no final de 2022. Ele vai ser lançado no Porto agora em abril, no dia 15, no Teatro Nacional de São João, às 16 horas, passe a divulgação, desculpem. E depois voltará a ser lançado em Lisboa, na Cinemateca, na livraria da Cinemateca, em agosto. Aqui no Gabinete de Curiosidades Carnart foi feita eu não diria que foi um lançamento, foi uma homenagem de apresentação pública do livro no dia 28 de setembro do ano passado, com os intervenientes, os intervenientes diretos e indiretos, porque o livro é escrito a várias mãos, digamos assim, e foi isso. O livro é formado por duas partes, portanto, como o conceito de Perfinste é performance e instalação, Perfinste. Portanto, a primeira face do livro é sobre a parte perf do conceito e a outra parte sobre a parte inst do conceito. E eu digo primeira e segunda parte, mas não há primeira e segunda partes. Portanto, se nós pegamos no livro, nesta capa temos o perf, se viramos o livro ao contrário, não temos uma contracapa, temos a outra face do livro inst. E quando abrimos essa segunda parte, dita segunda parte do livro inst, o livro abre, desenrolando-se a partir do conceito plástico do termo, ou seja, da instalação. Os textos são normalmente mais sobre os objetos, sobre o gabinete de curiosidades, sobre a parte da instalação do projeto, etc, etc. Se viras o livro ao contrário e abres pela parte perf, tens todo um conjunto de textos relacionados com a performance, com o lado performativo do espetáculo. Ambos os livros se concentram no meio, obviamente, num caderno visual do Velzé, num ensaio visual do Vel, que se chama respectivamente Sinfonia Animalia e Sinfonia Vegetalia, e que culminam numa página central que faz a transição entre os dois, portanto, que funda as imagens da naturalia animal com as de naturalia vegetal e cria ali a zona de transição. Portanto, é um livro sem capa, sem contracapa, no sentido tradicional de onde é que pomos a ficha técnica, onde é que pomos a edição, onde é que pomos etc., que tivemos que ajustar ali no meio. Enquanto objeto e depois, para além disso, tem toda uma textura, todo um jogo de texturas, foi coordenado pela Rita Martins comigo e teve o conceito editorial do Vel e meu e o design gráfico da Maria João Ribeiro da Bela e o Monstro, que fez um trabalho maravilhoso. Ora, este livro, que tem esta dinâmica como dupla, portanto, a face perf e a face inst, abre-se dos dois lados, abre-se pelos dois lados e tens depois tens contributos da Academia, em que existem textos da Maria João Brilhante, da Maria Helena Seródio. Depois tens uma outra face de contributos de intérpretes, isto sempre ajustado à vertente performance e à vertente instalação. E nos conteúdos dos intérpretes tens a Gisela Ganhamero e tens a Mónica Garcês, na parte perf. Depois tens os contributos dos observadores, em que tens textos da Emília Tavares, do Nuno Carinhas e da Cláudia Galhós. Depois tens os textos dos criadores, ok? E aqui tens vários textos, alguns textos meus, uns
uns que são uns que falam da gênese do conceito, outros que são mais grelhas esquemáticas dos diferentes projetos organizados de acordo com o binómio PERF-INST. Uns são mais performativos, outros são mais instalativos. Depois tens outros textos, uns sobre o ator, outros diários. E depois entras na dita Sinfonia Vegetália, portanto estamos no lado do PERF, com uma série de imagens do véu transformadas a partir de elementos vegetais do jardim, portanto, de elementos... portanto, o véu transferiu a parte performativa para a botânica, que faz parte... isto para não estarmos a usar imagens de fotógrafos diversos e estarmos a trabalhar essas imagens que obrigavam a uma uniformização uma manipulação e uniformização do próprio trabalho, uma violação, de alguma maneira, sobre as imagens, sobre os direitos de imagem, etc. Portanto, preferimos não ir por aí, até porque eram tantos os fotógrafos que ia ser difícil uniformizar isso de alguma maneira. Depois, virando o livro ao contrário, na parte INST, tens os mesmos, pronto, para além do texto de introdução da Rita Martins, que repete os dois lados, de um em inglês e no outro em francês. Tens então os testemunhos da Academia da Maria Helena Seródio e da Daniela Salazar. Depois tens os testemunhos dos intérpretes e tens Bibi Prestrelo e Sara Carinhas. Depois tens testemunhos do público, exato, existe sempre de um lado e do outro a voz do dono, como nós chamamos, os testemunhos do público, de um lado de 2001 a 2009 e do outro lado de 2010 a 2021. Depois tens dos observadores, tens Gil Mendo, João Carneiro e Jorge Martins Rosa, e depois tens dos criadores, outra vez, outros textos meus, portanto, a gênese do conceito, tópicos do conceito, o objeto com alma e os diários também. E depois entras na Sinfonia Animalia, portanto, de novo, num ensaio visual do véu, com fotografias do gabinete, trabalhadas, então, manipuladas e trabalhadas por ele. Portanto, estes dois cadernos encontram-se na fronteira, na página central, que liga o universo da Animalia que é esta página que funde as imagens da Animalia e da Vegetália. Pronto. Digamos que este é o meio do livro e simultaneamente é o fim dos dois livros. Portanto, pronto, e é isto. E este objeto, portanto, tem esta sobrecapa e depois tem dentro uma capa que repete o mesmo. Portanto, diz INST deste lado e PERF deste. Portanto, o conceito editorial, como te disse, é do véu, o design gráfico é da Maria João Ribeiro e a coordenação da Rita Martins. E estamos muito contentes com o bebê. Olha, nós estamos muito confortáveis agora, porque não é? Fomos finalmente financiados a um ciclo quadrienal. Finalmente nós já tínhamos sido, mas quer dizer, depois tinha havido, como tu sabes, uma série de interrupções que têm a ver com esta dificuldade de definição da Carnart, de enquadramento de área artística, digamos assim, e fomos finalmente financiados a ciclo quadrienal em cruzamentos disciplinares, portanto, para estes 4 anos. Portanto, a equipa está reforçada, o espaço está preparadíssimo, melhor do que nunca, as coleções organizadas, portanto, auguramos que tudo o que aí vem será bom. Estamos confiantes realmente, estamos positivos. Luís, muito obrigado. Obrigado eu, Pedro, mais uma vez.